O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui e vocês em casa, hoje Jesus nos lança um grande desafio: ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Hoje nós confundimos muito sobre o que é ser perfeito e ser perfeccionista. Aqui a gente precisa distinguir duas coisas. Jesus, ele nos pede que sejamos perfeitos, que não significa sermos perfeccionistas. Aqui uma diferença. Uma pessoa que busca a perfeição é aquela que busca a perfeição na caridade em Deus. Mesmo que ela erra na vida, ela reconhece com humildade que ela precisa consertar. Já a pessoa que é perfeccionista, ela tem uma grande dificuldade, ela não aceita errar. E se ela erra, ela fica se cobrando, ela fica se martirizando e se culpando. Jesus não quer que a gente seja perfeccionista, Ele quer que nós sejamos perfeitos. Mas qual que é a via de perfeição para o cristão? Está dentro do Evangelho de hoje. Jesus disse aos discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta era uma lei antiga, comparada à lei do talião: olho por olho, dente por dente. E segundo a lei antiga dizia: todo crime cometido deveria ter uma reparação, uma consequência. Isso fazia parte do direito na época antiga. Só que com a vinda de Jesus, aqui ele estabelece uma nova lei, que não é a mesma lei do talião, não é a mesma lei antiga. E a lei que Jesus trouxe, vai dizer o texto: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Aqui está o cerne de todo o Evangelho de hoje: amar os inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. Se nós não entendermos o que Jesus está querendo dizer, a gente pode se confundir aqui em meio a esse pedido de Jesus. Ele está dizendo: amai os vossos inimigos. Mas o que quer dizer amar os inimigos? Significa conviver com eles? Significa estar perto deles o tempo todo? Não. Jesus, ele tinha grandes inimigos perto dele: fariseus, saduceus, mestres e doutores da lei. Em nenhum momento do ministério de Jesus ele ficava com os fariseus. Pelo contrário, muitas vezes Jesus, com uma palavra de sabedoria,
Jesus sempre exortava os fariseus. Mas Jesus sabia que os fariseus não gostavam de Jesus? Jesus deixou de amá-los? Não. E a forma de Jesus amar os fariseus era propondo um caminho de conversão para eles, que aceitassem Jesus como Messias. Mas Jesus não ficou convivendo o tempo todo com os fariseus. Então, o que é amar os inimigos no pensamento de Jesus? Significa, em primeiro lugar, rezar. Rezar por aqueles que nos odeiam, rezar por aqueles que não gostam de nós. E nós temos que entender que não é todo mundo que nós devemos agradar, mas Jesus fala que nós devemos amar. E amar os inimigos significa o quê? Rezar por eles, perdoar as suas ofensas, mas não quer dizer ficar o tempo todo com ele. Eu sempre digo um conselho: diante de pessoas que nos odeiam e que já se declararam nossas inimigas, mantenha-se distância como fica distante de um cachorro bravo. Não chega perto que vai te morder. Então, manter distância significa rezar por aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, desejar que ela seja próspera na vida dela. Porque numa outra passagem, Jesus disse para os discípulos: quando vocês entrarem numa casa, diga, a paz esteja convosco. Se ali não houver um amigo da paz, a paz voltará para vocês. Então significa o quê? Que toda a paz que eu desejar para os outros, toda a bênção que eu desejar para os outros, ela voltará para mim. Porque Jesus disse isso. Em qualquer casa que entrardes, ficai ali e desejai que a paz esteja ali. Se não tiver um amigo da paz, a paz voltará para você. Então essa é a atitude de amar os inimigos. E Jesus continuou dizendo: rezai por aqueles que vos perseguem. Então é a mesma coisa para os inimigos, serve também para os que nos perseguem. Reze por aquelas pessoas que te perseguem. Às vezes a gente tem pessoas que nos perseguem na comunidade, dentro da família, mas não é por isso que eu vou desistir de estar com Jesus, de buscar a perfeição. O que eu vou fazer diante daqueles que me perseguem? Apenas rezar. Deixa Deus fazer a justiça. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Temos que esperar a justiça que vem do justo juiz, que é Jesus. E Jesus falou algo interessante que me chamou a atenção no Evangelho. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. O que Jesus está querendo dizer aqui? O Pai, Ele é bom com todos. O Pai manda o sol para todos. O Pai manda a chuva para todos. O frio e o calor, o Pai manda para todos, mesmo que nos incomode. Perceba que Deus Pai não faz distinção de ninguém. Ele ama a todos, seja justo, seja injusto. Deus sempre dá a sua graça, porque Deus deseja não a morte do pecador, mas que ele se arrependa e se converta. Portanto, Jesus encerra o Evangelho dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Hoje a nossa busca pela perfeição é a busca da caridade. E é verdade, não é fácil amar. Quem disser que amar é fácil, esse já tem que estar no céu há muito tempo. Porque não é fácil. Somos seres humanos, mas a gente não pode desistir, a gente não pode parar de buscar aquilo que Jesus quer que nós busquemos, ser perfeitos na caridade. Eu quero aqui falar um pouquinho da primeira leitura, que vai falar sobre a caridade. Presta atenção na primeira leitura, que é muito bonita. São Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, contando para a comunidade de Corinto tudo aquilo que as igrejas da Macedônia estavam passando.
O povo da Macedônia, as igrejas daquele tempo, estavam passando por uma grande provação. E aqui na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que ele encontrou nas igrejas da Macedônia um povo que mesmo no sofrimento, na tribulação, era um povo alegre. Mesmo na provação não faltaram neles a alegria. E aqui São Paulo vai dizer que ele achou bonito que os irmãos das igrejas da Macedônia, tendo recursos, e às vezes até poucos recursos, eles, por própria iniciativa, eles resolveram ajudar a igreja de Jerusalém. Então, a primeira leitura aqui está falando de um ato de amor, de um ato de generosidade. As igrejas da Macedônia começaram a se reunir para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldade. O que essa primeira leitura ela tem a ver conosco? Nós somos cristãos e a gente também tem que aplicar a generosidade. Se a gente tem mais, eu vou poder ajudar mais, porque isso significa o quê? Ser generoso. Nós cristãos, às vezes, a gente tem boa intenção, mas falta às vezes boa atitude. Que pena que aquela instituição está passando dificuldade. Mas Deus vai ajudar. Mas Deus vai ajudar sim. Mas através de quem? De nós. Se São Paulo aqui na primeira leitura estava elogiando a igreja da Macedônia, que tinha recursos, estava vendo a igreja de Jerusalém passar dificuldade, o que São Paulo elogiou? As igrejas da Macedônia fizeram alguma coisa para ajudar a igreja de Jerusalém. O cristão não pode ser um cristão de boa intenção, tem que ser cristão de prática. Ajudar, e não ajudar esperando reconhecimento e elogio. Mas ser cristão significa, eu ajudo por amor. Eu ajudo porque eu sou generoso. Eu posso ajudar mais, então eu serei generoso na minha ajuda. Porque, gente, generosidade é bíblico. E generosidade não é ter boa intenção, mas é de fato colocar em prática. Não, eu vou ajudar. Eu posso ajudar, então eu vou ser generoso. Aquilo que a mão direita fizer, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então, para concluir a explicação da liturgia da palavra, hoje Jesus nos chama a viver duas coisas. Primeiro, sermos perfeitos na caridade. E segundo, sermos generosos. Hoje Deus está perguntando: a quem você precisa ser generoso? Quem você precisa amar? Fecha teus olhos agora e pense nisso. Reze pedindo a Deus: Senhor, que eu seja generoso, que eu seja perfeito na caridade. Se Deus faz tanta coisa boa para nós, por que eu também não serei bom com os outros? Por que não serei também generoso? Ajudar a quem precisa, manifestar gesto de caridade, de oração. É isso que hoje a liturgia da palavra nos provoca a reflexão e também a uma atitude. Que o Espírito Santo nos ajude a crescermos na perfeição da caridade e também na generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.